Setembro de 2025 entrará para a história da exploração espacial como um marco inédito. Em uma entrevista coletiva retransmitida para o mundo inteiro, a NASA confirmou uma suspeita que vinha sendo discutida há tempos, inclusive antecipada pela prestigiosa revista Nature. A missão Mars 2020, por meio de seu robô Perseverance, que está atuando no solo marciano desde 2021, identificou aquilo que pode representar o sinal mais convincente até agora de vida extraterrestre. A evidência foi encontrada numa amostra de rocha coletada às margens do antigo vale fluvial Neretra Valleys, uma área já conhecida por mostrar indícios incontestáveis de erosão causada por água corrente datada de mais de 3 bilhões de anos. Ao contrário de anúncios passados, desta vez o mundo não reagiu com choque ou temor, mas com uma mistura de expectativa e fascínio moderado. A razão é simples. Há décadas, a hipótese de vida em Marte não é novidade. Muito antes dos primeiros rovers pousarem no planeta vermelho, cientistas, filósofos e entusiastas já discutiam a possibilidade de formas de vida, mesmo que microscópicas, terem existido por lá. A grande inovação agora é que as evidências coletadas alcançam um nível que torna essa possibilidade mais concreta, menos especulativa. Um dos fatores de alívio para muitos foi o contexto do achado. Trata-se de micro-organismos ou de possíveis vestígios biológicos simples, não de seres inteligentes ou invasores interplanetários. Esse achado, por si só, ajuda a acalmar receios de ficção científica e enfatiza que a descoberta é científica e histórica, não alarmista. A postura tradicional da NASA contribui para isso. Ao longo dos anos, a agência sempre procedeu com extremo cuidado diante de qualquer anúncio que tangenciasse a vida extraterrestre. Várias hipóteses, após análises mais profundas, acabaram se desfazendo ou se revelando explicações puramente geológicas, o que calou eventuais exageros e manteve o discurso público da NASA muitas vezes repleto de reservas e ressalvas. Contudo, desta vez há uma mudança perceptível na voz oficial. Pela primeira vez, a NASA admite de forma clara e otimista a probabilidade de que Marte abrigou vida em algum momento de seu passado. A rocha em questão recebeu o nome de Sapphire Canyon por sua tonalidade azulada sugestiva e chama a atenção por apresentar padrões, manchas e estruturas que despertam suspeitas bem fundamentadas. O Perseverance, que funciona como um laboratório ambulante, equipado com câmeras de altíssima resolução, espectrômetros, instrumentos de análise microscópica e químicas sofisticadas, detectou nessa amostra a presença de 2 minerais específicos notórios: vivianita, um fosfato de ferro, e greguita, um sulfeto de ferro. Na Terra, esses 2 minerais juntos aparecem em ambientes com presença de água, matéria orgânica e atividade microbiana. A vivianita, em particular, sugere que fósforo solúvel estava presente, um elemento químico essencial para metabólitos celulares, ácidos nucleicos, enzimas. Já a greguita indica que sulfetos reagiram em condições moderadas de temperatura e umidade, condições sobre as quais micro-organismos terrestres prosperam. É esse tipo de contexto químico ambiental que, em nosso planeta, favorece decomposição orgânica mediada por micróbios e processos que, combinados, deixam vestígios minerais característicos. Micro-organismos consomem matéria orgânica nesses ambientes e, como consequência do seu metabolismo, geram esses minerais, explicou Joel Hervetz, cientista planetário da Universidade de Stony Brook e um dos autores do artigo publicado na Nature. Mesmo com esse entusiasmo latente, a NASA manteve o tom cauteloso. Embora o anúncio evoque uma das descobertas mais empolgantes da história da exploração espacial americana, a agência enfatizou que não há ainda provas definitivas. Alegações relacionadas à possibilidade de vida extraterrestre exigem um nível excepcional de evidência, declarou Cat Stack Morgan, pesquisadora da missão Perseverance.
Por essa razão, estudos suplementares serão realizados, especialmente quando a amostra retornar à Terra, algo previsto apenas para a próxima década, na missão Mars Sample Return, resultado de uma colaboração entre a NASA e a Agência Espacial Europeia. Só com análises laboratoriais terrestres sofisticadas será possível confirmar ou refutar a hipótese. Até agora, o Perseverance já reuniu 30 amostras do solo de Marte, cuidadosamente seladas em tubos, incluindo o fragmento que recebeu o nome Sapphire Canyon. Há potencial para mais 6 amostras, que serão selecionadas com critério nas fases seguintes da missão. Quando o retorno à Terra ocorrer, os cientistas pretendem submeter todas essas amostras a estudos muito detalhados, em laboratórios que dispõem de equipamentos avançados de microscopia, espectrometria, genética, tudo para entender não apenas se houve vida, mas quais condições ambientais permitiram sua existência. Esse achado não é algo isolado ou acidental. A missão Mars 2020 foi concebida justamente com 2 grandes objetivos: identificar evidências de vida passada em Marte e preparar o terreno para futuras missões tripuladas ao planeta vermelho. O local da coleta dessas amostras foi escolhido de forma estratégica. A cratera Jezero, onde Perseverance está ativo, é uma estrutura de aproximadamente 45 quilômetros de diâmetro, que preserva sedimentos depositados por antigos lagos e leitos de rios, ambientes ideais para o aguçamento tanto da vida quanto de registros fósseis ou minerais que documentem processos biológicos. Além dos dados químicos, os pesquisadores contam também com imagens de altíssima resolução capturadas pelo rover, que permitem observar a maneira como os minerais se distribuem, como estão dispostos uns em relação aos outros, como aparecem camadas, infiltrações, texturas, buracos ou cavidades microscópicas. Esses padrões visuais e estruturais, se combinados com a informação química, ajudam a distinguir entre o que pode ter sido gerado por atividade biológica e o que pode ser explicado por geologia pura, processos físicos ou químicos que não envolvem organismos vivos. Embora ainda não se possa afirmar com certeza absoluta que houve vida, os indícios reforçam fortemente a noção de que Marte, em algum momento de sua história, teve condições ambientais bastante parecidas com aquelas que permitem vida simples aqui na Terra. Outra linha de pesquisa importante é a reconstrução do passado climático marciano e a investigação de existência de água líquida em seu interior. Alguns cientistas levantam a hipótese de que, sob certas condições, talvez em regiões subterrâneas profundas, Marte possa abrigar reservatórios de água líquida ou até mesmo um oceano subterrâneo. Se confirmado, esse quadro ampliaria enormemente as possibilidades de vida passada ou, menos provavelmente, de vida presente. A descoberta do Sapphire Canyon emerge num momento decisivo para a exploração de Marte. Esses fragmentos colhidos pelo Perseverance oferecem uma rara oportunidade de unir dados químicos, geológicos e astrobiológicos em uma abordagem multidisciplinar que deverá servir de modelo para as próximas etapas. O valor desse tipo de achado é enorme. Ele pode redefinir nossa compreensão de Marte, seus ciclos de água e sua habitabilidade antiga, os chamados parâmetros que nos ajudam a saber se um planeta é ou já foi capaz de sustentar vida. O calendário oficial da NASA para trazer as amostras à Terra está traçado. O Earth Return Orbiter deve ser lançado em 2027, no outono, com a missão de ficar em órbita de Marte esperando as amostras. Em 2028, planeja-se enviar o Sample Retrieval Lander, portando o Mars Ascent Vehicle, que deverá lançar os tubos contendo as amostras até o orbitador. Drones ou helicópteros especiais, ferramentas de coleta avançadas, retirarão os tubos diretamente do Perseverance. Se tudo transcorrer conforme o planejado, espera-se que os fragmentos atinjam nosso planeta por volta de 2035. Quanto à presença humana em Marte, isso permanece como objetivo de médio a longo prazo. A NASA pretende primeiro consolidar sua atividade lunar por meio do programa Artemis, utilizando a Lua como base de ensaios para tecnologias críticas, sistemas de suporte vital, construções resistentes para ambientes extremos, extração de recursos locais como oxigênio de gelo polar, produção de energia de maneira autossuficiente, entre outros.
A estimativa mais otimista aponta para uma missão tripulada ao planeta vermelho entre 2035 e 2040, mas trata-se de uma previsão que depende de muitos avanços. Os desafios técnicos são enormes. Além da necessidade de desenvolver sistemas de propulsão mais potentes, rápidos e seguros, possivelmente usando propulsão nuclear ou outras tecnologias de energia avançada, há o problema da proteção contra a radiação cósmica e solar, que pode danificar tecidos biológicos, sistemas eletrônicos, provocar efeitos de saúde graves. Será necessário projetar blindagens eficientes, ou até módulos ou abrigos subterrâneos ou parcialmente subterrâneos, criando ambientes seguros. Outro ponto crítico é o módulo de ascensão, a espaçonave que permitirá aos astronautas decolarem da superfície marciana e retornarem à Terra. Vai depender de fiabilidade extrema, porque não haverá margem para falhas nessa etapa. A ideia de uma colônia humana em Marte, por enquanto, ainda não consta nos planos imediatos da NASA. Apelos mais ambiciosos, como os de empresas privadas ou bilionários que desejam base permanente já nas próximas décadas, contrastam com a estratégia oficial, que é mais gradual. O plano da NASA prevê uma presença humana limitada, sustentável, com recursos controlados, entre meados do século, por volta de 2050 a 2060, e uma estação ou colônia plenamente autossuficiente, se isso for possível, talvez só por volta de 2070 ou depois. Enquanto isso, no presente, os astronautas seguem sendo treinados em condições terrestres que simulam muitos dos problemas que enfrentarão. Confinamento prolongado, isolamento, desafios psicológicos, testes de resistência física, adaptação à gravidade reduzida ou ambientes extremos, escassez de recursos e outros aspectos que ainda precisam ser refinados. Cada missão futura dependerá de tudo isso, de preparo humano, de tecnologia, de logística. A mensagem que a NASA transmite é clara e estratégica. A colonização marciana só será tema sério quando houver certeza robusta de que todos os elementos essenciais, tecnológicos, biológicos, de segurança, de suporte, de transporte, estejam consolidados, capazes de reproduzir, em escala muito maior, o sucesso que foi tirado das missões Apollo, que levaram humanos à Lua nas décadas de 1960 e 1970. Até que esse patamar seja atingido, cada passo, cada experimento, cada missão continuará sendo planejado, testado, revisado, com rigor, visão de longo prazo e responsabilidade.